Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. Momento de graça e privilegiado de escuta, meditação e partilha da Palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a Quaresma é sempre uma subida. Assim como Jesus subia para Jerusalém, também nós somos chamados a subir, não fisicamente, mas espiritualmente, rumo ao mistério da cruz e da ressurreição. Subir significa deixar para trás o que pesa, o que nos prende, o que nos afasta de Deus. Subir significa aceitar que o amor verdadeiro exige sacrifício. Jesus não esconde a cruz. Ele a anuncia. Ele a abraça. Ele caminha para ela com liberdade. E nós, como caminhamos? Com medo? Com resistência? Com indiferença? Ou com o desejo de sermos transformados? A Quaresma é o tempo de olhar para a cruz, não como ameaça, mas como lugar de encontro. Encontro com o amor que se entrega. No meio desse caminho quaresmal, aparece a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela se aproxima, ajoelha-se e pede lugares de honra. É impressionante. Jesus fala da cruz e eles pensam em tronos. Jesus fala de entrega e eles pensam em privilégios. Jesus fala de sofrimento e eles pensam em glória. Mas antes de julgá-los, precisamos reconhecer: quantas vezes fazemos o mesmo?
Queremos seguir Jesus, mas sem renúncia. Queremos bênçãos, mas sem conversão. Queremos milagres, mas não mudança de vida. Queremos o reino, mas não a cruz. A Quaresma nos desmascara. Ela revela nossas ambições escondidas, nossos desejos de reconhecimento, nossa busca por aplausos. Jesus pergunta: podeis beber o cálice que eu vou beber? É a pergunta da Quaresma. É a pergunta que decide se somos discípulos ou apenas simpatizantes. O cálice de Jesus não é amargura pela amargura. É o cálice do amor, levado até o extremo. Beber o cálice significa aceitar a vontade do Pai, renunciar ao egoísmo, amar quando é difícil, perdoar quando dói, servir quando ninguém vê, permanecer fiel quando tudo parece perdido. Tiago e João dizem: podemos. E Jesus confirma: vós bebereis do meu cálice. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas Jesus sabia o que estava prometendo: a graça de participar da sua vida e da sua missão. Os outros 10 ficam irritados, não porque são humildes, mas porque queriam o mesmo. A inveja é a sombra da ambição. Ela destrói comunidades, famílias, paróquias, grupos de oração. Ela nasce quando olhamos para o outro como rival, não como irmão. A Quaresma nos chama a purificar o coração da comparação e da competição. A igreja não é lugar de disputa, mas de comunhão. Jesus então reúne os discípulos e revela o coração do Evangelho. Quem quiser ser grande, torne-se servidor. No mundo, grande é quem manda. No reino, grande é quem serve. No mundo, o poder oprime. No reino, o poder levanta. No mundo, o primeiro é o que chega na frente. No reino, o primeiro é o que se coloca por último. Jesus não condena o desejo de grandeza. Ele o purifica, ele o redireciona, ele o transfigura. A verdadeira grandeza é o amor que se faz serviço. E assim Jesus conclui: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Aqui está o centro da Quaresma. Aqui está o centro da fé cristã. Aqui está o centro da nossa conversão. Cristo serve, e Ele serve lavando os pés, acolhendo os pobres, curando os feridos, perdoando os pecadores, entregando-se na cruz. E nós, servimos ou esperamos ser servidos? A Quaresma é o tempo de aprender novamente a arte do serviço. Servir em casa, no trabalho, na paróquia, na sociedade, no silêncio, na humildade. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a 3 movimentos quaresmais: subir com Jesus para Jerusalém, aceitando a cruz como caminho de amor; purificar nossos desejos, deixando de lado a ambição e a inveja; assumir o serviço como estilo de vida, seguindo o exemplo do Mestre. A Quaresma não é um tempo triste, é um tempo sério, profundo, transformador. É o tempo em que Deus nos pergunta: queres beber o meu cálice? E nos dá a graça de responder: sim, Senhor, dá-me força para seguir-te. Rezemos assim: Senhor Jesus, que subistes livremente para Jerusalém, dá-nos um coração disposto a seguir-te no caminho da cruz. Purifica nossas ambições, cura nossa inveja, liberta-nos do desejo de reconhecimento. Ensina-nos a beber o cálice do amor.
a servir com humildade e a entregar nossa vida como dom. Que esta quaresma nos transforme à tua imagem, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.